Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Um bairro tranquilo foi abalado por um crime tão brutal que desafiou a compreensão. O que começou como uma noite comum de dezembro, logo se transformaria em um dos casos mais complexos e perturbadores que os investigadores já haviam enfrentado. Atrás de portas fechadas, a vida de uma mulher e de seu filho não nascido foram extintas com uma ferocidade que deixou a polícia e os vizinhos atordoados. Não se tratava apenas de um assassinato premeditado. Era uma guerra psicológica, zombando, arrepiante em seus detalhes. À medida que a polícia se aprofundava no caso, padrões assustadores surgiram. O uso metódico da manipulação digital pelo assassino deixou até mesmo os detetives mais experientes surpresos. Por fim, quando a verdade se aproximava da superfície, uma pergunta permanecia. Até onde ele iria para manter seus segredos enterrados? E quais novos horrores ele estaria disposto a liberar? Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Lan, Irlanda do Norte, dezembro de 2022. Natalie McNally, uma mulher vibrante de 32 anos, com um entusiasmo pela vida e uma paixão pela sua comunidade, era a filha querida de Noel e Bernadette McNally e a amada irmã de seus 3 irmãos, Brendan, Dean e Niall. Sendo a única garota, ela tinha um lugar especial na família e frequentemente era carinhosamente chamada de princesa por Niall. Rápida de raciocínio, ferozmente independente e altamente motivada, o caminho de Natalie começou no direito, embora ela tenha encontrado sua verdadeira vocação no marketing. Ela trabalhava com dedicação na Translink, principal provedora de serviços de ônibus e trens na Irlanda do Norte. Fora da vida profissional, as paixões de Natalie eram simples, mas gratificantes. Ela adorava quebra-cabeças, leitura, esportes e longas caminhadas com seu fiel cão, River. Sua devoção ia além de seus próprios interesses. Natalie estava profundamente envolvida com sua comunidade. Uma verdadeira ativista que participava regularmente de eventos beneficentes locais e era muito conhecida no Belfast Pride, onde sua presença era tão vibrante quanto sua personalidade. Sua defesa não se limitava a esses eventos. Ela também era uma voz para os portadores de diabetes na Irlanda do Norte, uma causa próxima de seu coração, pois ela convivia com o diabetes tipo 1 desde os 3 anos. Sua melhor amiga a descreveria como pequena e gentil, mas assertiva, com uma voz forte quando se tratava de causas que ela defendia. Quando Natalie estava apaixonada por algo, ela poderia ser a pessoa mais barulhenta da sala, contou sua amiga. Em sua vida pessoal, Natalie estava em um relacionamento promissor e significativo com Stephen McCulloch, de 33 anos. Embora o casal estivesse junto há pouco tempo, eles estavam profundamente apaixonados e emocionados ao descobrir que estavam esperando um filho. A notícia da gravidez era um segredo precioso que Natalie compartilhou apenas com seus pais. Ela estava planejando uma surpresa de Natal emocionante para revelar a notícia aos seus irmãos, que logo se tornariam tios. Para seus pais, este bebê seria o primeiro neto, marcando um novo e emocionante capítulo para toda a família. No dia 18 de dezembro, Natalie passou um dia relaxante com seus pais e seu cachorro, River, assistindo à final da Copa do Mundo, onde a Argentina enfrentava a França. Foi um dia ideal, cheio de calor e alegria, e Bernadette lembrou o quanto Natalie parecia feliz. Um bebê a caminho, o Natal quase chegando, e planos para aproveitar um tempo de férias merecido. Ainda assim, um turno a aguardava no dia seguinte na Translink. Então, apesar de sua relutância em partir, ela reuniu suas coisas, colocou River no carro e se despediu, prometendo: "Mamãe, vejo você segunda ou terça." Ela estava indo para sua casa na área de Silverwood Green, em Lurgan, onde morava com seu cão e 2 gatos. Uma vez em casa, ela conferiu as redes sociais e notou uma postagem de Stephen, que estava se preparando para uma transmissão ao vivo de Natal no YouTube. Com quase 40 mil seguidores, o canal de Stephen estava bem estabelecido, mostrando sua paixão por jogos, resenhas e tudo relacionado à tecnologia. Essa transmissão ao vivo marcava o primeiro evento dele em quase um ano.
uma oportunidade que ele esperava que reacendesse a conexão com seu público. Natalie deu um like na postagem e desejou boa sorte por mensagem, prometendo que talvez assistisse à transmissão ao vivo. Depois de cuidar dos seus animais de estimação, ela se preparou para uma noite tranquila em casa, um encerramento pacífico para o seu dia gratificante. Mas, na manhã seguinte, uma sensação de preocupação começou a surgir. Natalie não apareceu no trabalho na Translink, e sua ausência foi imediatamente notada, pois não era seu comportamento. Suas ligações não foram atendidas, e conforme o dia se arrastava até a noite, seu silêncio se tornou cada vez mais alarmante. Por volta das 22 horas, Stephen, que morava a cerca de 20 minutos de distância, decidiu ir até sua casa, preocupado com a possibilidade de que algo estivesse errado, especialmente considerando a gravidez dela. No entanto, ao entrar na casa dela, Stephen se deparou com uma cena horrível. Havia sinais de uma luta brutal. O sangue cobria os pisos e as paredes, revelando que Natalie havia sofrido um ataque violento. Ela foi encontrada sem vida, com marcas grotescas de violência em seu corpo. Niall McNally mal havia acordado quando o telefone tocou às 5h30, despertando-o para um estado de angústia. Ligações cedo pela manhã geralmente trazem notícias indesejadas, mas a magnitude do que ele ouviu foi inimaginável. Do outro lado da linha, seu pai lutava para falar entre lágrimas, enquanto os gritos devastados de sua mãe ecoavam ao fundo, gritando que sua irmã Natalie estava morta. Parecia surreal, uma experiência fora do corpo que deixou a mente de Niall atordoada. A dureza da verdade não se concretizou totalmente até que ele se juntou à família para identificar o corpo de Natalie. Uma tarefa que ninguém deveria ter que enfrentar. Quando Niall e seu pai, Noel, finalmente viram Natalie, ficaram sobrecarregados. Noel mal conseguia reconhecer sua filha devido à gravidade dos ferimentos, seu rosto coberto por hematomas e cortes do brutal ataque que ela sofrera. O trauma daquela visão permaneceria com eles, uma imagem que nunca poderiam apagar da memória. A autópsia revelou a extensão do horror. Natalie sofrera trauma contundente, fora espancada e estrangulada, e havia sido esfaqueada várias vezes. Seu corpo apresentava ferimentos defensivos, claros sinais de uma luta desesperada para sobreviver. Tragicamente, também foi confirmado que Natalie estava grávida de um menino, um bebê que ela teria chamado de Dean, em homenagem ao seu irmão. Ela estava a apenas 3 dias de uma ecografia agendada, que confirmaria o sexo do bebê, um momento especial que ela planejava compartilhar com sua mãe, Bernadette. A perda de Natalie e de seu filho não nascido foi uma tragédia dupla que devastou a família e deixou a comunidade em choque. O assassinato de Natalie deu início a uma grande investigação, liderada por detetives da equipe de investigação principal do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, PSNI. O bairro de Silverwood Green, em Lurgan, onde Natalie morava, rapidamente se tornou o centro da investigação do homicídio, com as autoridades buscando respostas com urgência. A morte de Natalie, violenta e sem sentido, abalou toda a cidade e enviou ondas de choque para muito além dali. Um detetive fez um apelo sincero ao público. Se alguém tiver informações sobre este crime brutal, por favor, se apresente. Estamos especialmente interessados em motoristas que tenham passado pela Killing Road, Lurgan, na noite de 18 de dezembro, entre 20h45 e 21h45. Se alguém tiver registrado algo em câmeras de painel, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a entender o que aconteceu. Os detetives não deixaram pedra sobre pedra, analisando cada pista e pista, na esperança de trazer justiça para Natalie e para o filho que ela carregava. Quando Stephen McCullough, namorado de Natalie, relatou ter encontrado o corpo dela, os investigadores o trataram com cautela, dado a natureza do crime. Sendo o primeiro a descobrir a cena, ele estava naturalmente angustiado e abalado. Os policiais o interrogaram minuciosamente, e ele explicou que estava em casa durante toda a noite do assassinato, transmitindo ao vivo em seu canal do YouTube das 18 horas à meia-noite. Um entusiasta de videogames, Stephen havia conquistado quase 40 mil seguidores, e aquela transmissão seria um evento especial de Natal, sua primeira transmissão ao vivo em quase 1 ano. Ele havia planejado meticulosamente, esperando entreter seu público com humor e nostalgia. Quando sua transmissão começou, ele cumprimentou os espectadores alegremente.
Ei, estamos ao vivo! Boa noite a todos vocês nesta bela noite de domingo, disse, levantando um copo no espírito natalino. Pensei que melhor maneira de começar a semana de Natal do que passando ela com todos vocês. Sabe, a vida tem sido agitada, trabalho e, bem, coisas pessoais, mas aqui estamos finalmente. Então pegue uma bebida, porque esta pode ser minha última transmissão até o ano que vem. Ele riu, depois admitiu que estava transmitindo de um computador ultrapassado que já estava no fim da vida. Ele confessou que estava diminuindo o consumo de álcool, especialmente devido à gravidez de Natalie, mas decidiu se permitir um indulgente naquela noite, dada a ocasião. Quando ele encerrou a transmissão por volta da meia-noite, Stephen estava embriagado e foi direto para a cama. Quando acordou na manhã seguinte, estava grogue, lidando com uma ressaca, e totalmente inconsciente do horror que havia ocorrido na casa de Natalie. Os investigadores do PSNI revisaram cuidadosamente a gravação da transmissão ao vivo de Stephen, verificando que ele realmente permaneceu online durante toda a noite, com sua interação com os espectadores ininterrupta. Esse registro digital corroborou seu relato e o colocou em casa durante as horas em que Natalie foi assassinada. Seu comportamento parecia consistente com alguém que estava alheio a um evento trágico acontecendo a quilômetros de distância. Dado o seu álibi, que foi ainda mais apoiado pela sua atividade online, Stephen foi liberado sem acusação e o PSNI anunciou que ele não era um suspeito. Para adicionar mais tristeza àquela noite, o fiel cachorro de Natalie, River, que estava presente na casa durante o episódio, ficou assustado com o tumulto quando Stephen chegou e correu para a rua, sendo atingido por um carro que vinha na direção oposta. A polícia realizou uma busca exaustiva por evidências, ciente da devastadora perda dupla. A vida promissora que Natalie levava e o futuro que ela havia planejado com seu filho. A investigação apontava para a trágica e amarga possibilidade de que o assassinato de Natalie não fosse o ato de um invasor aleatório. Não havia sinais de entrada forçada, nem qualquer indicação de que objetos de valor haviam sido roubados. Isso sugeria que a pessoa responsável pelo ataque poderia ser alguém que Natalie conhecia, alguém com acesso à sua casa ou uma forma de convencê-la a abrir a porta. À medida que as semanas se transformavam em meses, a comunidade de Lurgan se uniu à família McNally, mostrando solidariedade por meio de vigílias e apoio público à investigação. Foram organizadas campanhas para aumentar a conscientização sobre o crime e ajudar a família nesse momento de necessidade. Amigos, familiares e ativistas locais, especialmente aqueles que haviam feito campanha ao lado de Natalie, se reuniram para homenagear sua memória. Mensagens inundaram as redes sociais, pintando um retrato de uma mulher bondosa e apaixonada, que tocou inúmeras vidas por meio de seu ativismo e espírito. O apelo da PSNI por informações persistiu, com os detetives esperançosos de que alguém com informações cruciais ainda pudesse se apresentar. Para Noel, Bernadette, Niall e o resto da família de Natalie, a perda era imensurável. A investigação sobre o assassinato de Natalie McNally revelou detalhes perturbadores que indicavam um ataque calculado e profundamente pessoal. A polícia especulou que naquela noite fatídica, Natalie provavelmente ainda não havia trancado a porta. Seu assassino pode simplesmente ter entrado sem bater, um movimento inquietante e ousado, caso fosse um invasor aleatório, mas que parecia mais plausível se o assassino a conhecesse. A natureza brutal do ataque sugeria uma violência intensa, e os investigadores assumiram que o agressor teria ficado coberto de sangue, precisando lavar ou se livrar das roupas e sapatos. Essa suposição levou os policiais a vasculharem as áreas ao redor do bairro dela, especialmente em torno do Silverwood Golf Club, que ficava atrás da casa de Natalie, na Kiln Road. Logo após o início da investigação, a polícia prendeu o namorado dela, Stephen, embora ele tenha sido posteriormente liberado com base no seu álibi, um live stream daquela noite. A suspeita então se voltou para um homem desconhecido, de cerca de 40 anos, que foi brevemente detido, mas liberado rapidamente sob fiança, aguardando novas investigações. Embora surgissem suspeitas sobre essas pessoas, a investigação permaneceu inconclusiva, com as autoridades mantendo suas opções em aberto. Em meio a essa incerteza, a comunidade unida de Lurgan se manteve firme ao lado da família de Natalie.
Vigílias emocionantes foram realizadas na tranquila rua onde ela morava, e outros encontros maiores foram organizados, atraindo grande atenção e apoio. Um comício no Lurgan Park reuniu mais de 1.000 pessoas, incluindo a família de Natalie e Stephen, que se uniram à comunidade em luto. A história ganhou grande cobertura da mídia, e até o time favorito de Natalie, o Everton Football Club, prestou-lhe uma homenagem, exibindo uma lembrança em seus jogos. O time posteriormente instalou uma pedra personalizada no seu novo estádio. Um gesto significativo que trouxe um pouco de conforto para a família, já que Natalie estaria para sempre em um lugar que amava. Em meio à solenidade da temporada de festas, a família McNally suportou a dor inimaginável de realizar o velório de Natalie no dia de Natal, seguido do seu funeral no dia seguinte. Dentro de seu caixão, sua família colocou preciosos mementos, fotos dela com seus animais de estimação, símbolos de seu amor e alegria, e babadores que ela havia comprado recentemente para seu filho não nascido, Dean. Stephen pediu 20 minutos sozinho para se despedir, um momento carregado de tristeza e perda. Embora perder um ente querido nunca seja fácil, o momento brutal, durante uma temporada tipicamente associada à união e alegria, lançou uma sombra ainda mais escura sobre a perda deles. Os presentes que Natalie havia embrulhado e colocado sob a árvore de Natal permaneciam intocados, silenciosos lembretes de uma vida que foi abruptamente roubada. Bernadette descreveu como esses presentes pareciam congelados no tempo, um símbolo gritante de uma temporada transformada em um pesadelo. A investigação policial, que se expandia mais a cada dia, envolveu centenas de buscas casa a casa, e os policiais vasculharam minuciosamente impressionantes 4.000 horas de filmagens de câmeras de segurança. Vários carros foram apreendidos para exame, e os policiais entraram em contato com os moradores locais para obter imagens de câmeras de painel de veículos que pudessem oferecer até mesmo um vislumbre de informação. O Crime Stoppers, uma organização de apoio à prevenção de crimes, ofereceu uma recompensa substancial de até $20.000 por informações que pudessem ajudar a resolver o caso. À medida que os dias se transformavam em semanas e a investigação se arrastava para o novo ano, a polícia procurou envolver o público diretamente, liberando filmagens específicas de câmeras de segurança que acreditavam mostrar o assassino de Natalie. Entre as toneladas de vídeos analisados, um clipe emergiu como crucial. Nessa filmagem, a polícia capturou um homem entrando em Silverwood Green, a rua onde Natalie morava, às 20h52, na noite de seu assassinato. Pouco mais de meia hora depois, às 21h30, o mesmo indivíduo foi visto saindo, refazendo seus passos. O homem estava vestido com sapatos brancos, um chapéu e carregava uma mochila, se misturando à fria noite de dezembro. Outra câmera, que a polícia escolheu não liberar para o público, mostrava ele caminhando diretamente até a porta de Natalie. Seu passo, calmo e objetivo, sugeria que ele conhecia bem a área. A polícia observou sua compostura enquanto ele voltava pela rua, um sinal perturbador de que este fora um ataque premeditado e direcionado. Essa peça de filmagem se tornou fundamental na investigação, com as autoridades convencidas de que alguém da comunidade reconheceria o homem no vídeo. Eles pediram que qualquer pessoa que tivesse a mínima ideia de quem ele pudesse ser se apresentasse. A investigação sobre este horrível assassinato está em andamento, afirmaram os policiais. Estamos mantendo a mente aberta, mas nossa principal linha de investigação é que o assassinato foi cometido por alguém que Natalie conhecia. Pedimos a quem achar que reconhece o indivíduo nesta filmagem que nos contate imediatamente. Alguém deve saber quem ele é. À medida que a investigação continuava, os amigos e a família de Natalie enfrentavam uma realidade excruciante. Vigílias e comícios se tornaram não apenas atos de lembrança, mas também símbolos de resiliência e unidade em uma cidade abalada por tal tragédia. Amigos, vizinhos e até estranhos deixaram flores, bilhetes escritos à mão e velas em frente à casa de Natalie, criando um memorial improvisado. Mensagens começaram a chegar de todo o país e além, com pessoas compartilhando suas próprias histórias de perda e oferecendo palavras de consolo. Em meados de janeiro, a polícia havia reconstruído meticulosamente grande parte dos últimos movimentos de Natalie. Os investigadores observaram o layout de seu bairro,
apontando pontos cegos específicos na rede de câmeras de segurança que poderiam ter permitido que seu assassino entrasse e saísse sem ser visto por outras câmeras. Eles também revisitaram depoimentos de testemunhas, revendo até os menores detalhes que poderiam, potencialmente, levá-los ao criminoso. No entanto, apesar desses esforços, a ausência de evidências concretas continuava a assombrar a investigação. 6 semanas haviam se passado desde o brutal assassinato de Natalie McNally, e sua família e a comunidade estavam frustradas e de coração partido pela falta de progresso. As autoridades estavam determinadas a descobrir toda e qualquer pista possível, e enquanto algumas evidências surgiram, ainda não havia nada definitivo. Os investigadores haviam localizado uma possível arma do crime, uma faca encontrada dentro da casa de Natalie, o que parecia confirmar que o assassino não trouxe sua própria arma, mas sim pegou uma já presente na casa. A evidência de sangue também revelou uma impressão de uma luva de Marigold, sugerindo que o assassino pode ter usado itens dentro da casa para auxiliar no crime. Stephen McCullough, parceiro de Natalie, havia fornecido à polícia o nome do ex-namorado dela como um possível suspeito, mas essa pista acabou se esgotando. O ex-namorado tinha um álibi confirmado para a sua noite do assassinato, sendo visto em outro local, com testemunhas confiáveis. O rastro estava esfriando, e os detetives temiam que o assassino de Natalie já tivesse fugido da Irlanda do Norte. Se esse fosse o caso, rastreá-lo através das fronteiras seria um desafio monumental. Diante desses impasses, os investigadores redirecionaram seu foco para o centro da investigação, examinando com ainda mais atenção as pessoas mais próximas de Natalie. Um detetive observou que, normalmente, a maioria dos casos chega a uma resolução em cerca de 1 semana. No entanto, este caso permaneceu complexo e elusivo, com elementos ocultos e comportamentos entre os envolvidos que acionaram sinais de alerta. À medida que a polícia analisava os dispositivos coletados, ficou claro que o comportamento de Stephen exigia uma investigação mais minuciosa. Desde o início da investigação, Stephen demonstrou uma falta incomum de envolvimento. Ele não se aproximou das autoridades para pedir atualizações sobre o caso, nem demonstrou qualquer preocupação visível com a justiça no caso de Natalie. Essa apatia parecia suspeita, levando a polícia a apreender seus dispositivos para um exame mais aprofundado. A família de Natalie só havia conhecido Stephen algumas poucas vezes e, embora soubessem pouco sobre ele, ficaram desconfiados após a morte dela. Ao examinar seus dispositivos, a polícia descobriu uma pista potencialmente reveladora que desmontou seu álibi aparentemente imbatível: a transmissão ao vivo de 6 horas de um jogo da noite em que Natalie foi assassinada. Ele disse aos detetives que estava fazendo uma transmissão ao vivo de um Violent Night, Christmas Live Gaming Stream, naquela noite, criando um álibi que parecia inquebrável. Usando um chapéu de Natal, bebendo cerveja e interagindo minimamente com os espectadores, ele parecia estar transmitindo ao vivo. A descrição da transmissão no YouTube reforçava isso, dizendo: "Celebre o período mais feliz do ano. Feliz Natal." Mas à medida que a polícia investigava seus dispositivos, percebeu-se que a transmissão não havia sido ao vivo. Stephen, na verdade, havia pré-gravado toda a transmissão de 6 horas dias antes, no dia 14 de dezembro, e programado para ser transmitida automaticamente no dia 18 de dezembro, das 6 da noite até meia-noite. Exatamente as horas em que o assassinato ocorreu. Minutos depois que o vídeo foi ao ar, Stephen deletou o arquivo pré-gravado de seu computador, tentando encobrir suas pegadas. Durante a transmissão, ele se desculpava repetidamente pela sua incapacidade de interagir no chat, alegando que seu computador estava com problemas técnicos. Essa desculpa aparentemente inocente permitiu que ele evitasse interação em tempo real, fazendo parecer que falhas técnicas eram a causa de sua ausência, e não o fato de ele realmente não estar presente. Quanto mais os peritos em informática analisavam a gravação, mais perturbadoras se tornavam as evidências. Ficou claro que Stephen foi a extremos inquietantes para forjar seu álibi. Os investigadores notaram um momento crucial na transmissão, por volta das 21h15, onde o habitual cartão de título Livestream Back Soon foi brevemente substituído por uma imagem do filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer. Esse foi o exato momento em que os vizinhos lembraram de ouvir um grito vindo da casa de Natalie.
sugerindo que esse momento coincidiu com os trágicos últimos instantes dela. A dura constatação atingiu os investigadores. O álibi de Stephen não era apenas frágil. Ele havia sido meticulosamente falsificado. Embora a polícia não tenha revelado todos os detalhes ao público, continuaram construindo seu caso com renovada confiança. As filmagens de vigilância também revelaram uma assustadora consistência entre os movimentos de Stephen e o homem visto próximo à casa de Natalie na noite do assassinato. Uma gravação mostrava um homem semelhante a Stephen entrando calmamente na rua de Natalie às 20h52, minutos antes dos seus últimos momentos conhecidos. Um pouco mais de 30 minutos depois, às 21h30, o mesmo homem foi visto saindo da rua, carregando uma mochila e vestido com roupas semelhantes às que Stephen costumava usar. Outras filmagens de CCTV mostraram-no esperando em um ponto de ônibus próximo ao Kingsway Dunmurry, aproximadamente 15 minutos antes de ir à casa de Natalie, reforçando ainda mais o caso contra ele. Ele entrou no ônibus com o capô do casaco puxado para baixo e uma máscara cobrindo seu rosto, carregando uma sacola da Asda Bag for Life em uma das mãos. Ao embarcar, deixou cair algumas moedas no chão, abaixando-se e, durante o processo, removendo brevemente uma de suas luvas pretas. Sob ela, os detetives mais tarde observariam. Estava uma luva amarela Marigold, idêntica àquela que havia deixado uma impressão de sangue na casa de Natalie. Durante a viagem de ônibus, ele manteve uma postura imóvel, movendo-se apenas ocasionalmente para levantar ligeiramente a máscara e beber de uma lata de Coca-Cola. Os passageiros poderiam ter notado sua imobilidade, mas no anonimato do transporte público, ele era apenas mais um passageiro quieto. Quando ele desceu do ônibus, ainda com a sacola da Asda na mão, caminhou de forma decidida em direção à estação ferroviária próxima ao bairro de Natalie. Às 20h42, uma gravação de CCTV o capturou novamente, desta vez ainda mais perto da rua dela. Pouco depois, ele desapareceu da visão da câmera, entrando em um intervalo de 10 minutos durante o qual a sacola da Asda sumiu, substituída por uma mochila preta. O paradeiro da sacola e o que ela pode ter contido permanece um mistério, mas o tempo de seu desaparecimento levantou suspeitas, alinhando-se com a janela estimada da morte de Natalie. Deixando a rua de Natalie às 21h30, o homem seguiu em direção ao centro da cidade de Lurgan, caminhando calmamente como se estivesse apenas terminando um passeio noturno rotineiro. Seu rosto ainda coberto, ele se aproximou de um serviço de táxi em frente a um pub local, sinalizou um carro e entrou no banco de trás. O táxi havia sido reservado via aplicativo de telefone, mas Stephen redirecionou o motorista para um destino alternativo, alegando uma emergência. Ele disse que sua mãe estava doente e ele precisava ir para casa o mais rápido possível. Essa explicação, embora convincente no momento, mais tarde pareceria ser apenas mais uma camada criada em seu elaborado álibi. O motorista contou à polícia que o deixou perto do que mais tarde seria identificado como o endereço de sua casa, exatamente às 23h13, um horário crucial, dado que Stephen ainda supostamente estava ao vivo no YouTube nesse exato momento. Apenas 3 minutos depois que o motorista o deixou, o celular de Stephen, que havia ficado inativo por mais de 5 horas, registrou-se como desbloqueado manualmente. Um detalhe coincidencial demais para ser ignorado, alinhando ainda mais com o homem nas filmagens. O motorista do táxi foi posteriormente chamado para identificar Stephen, reconhecendo-o imediatamente como seu passageiro da noite. Ao longo da investigação, a polícia manteve suas cartas bem guardadas, cuidadosa para não comprometer o caso com prisões precipitadas. Sabiam que precisavam garantir que cada detalhe fosse cuidadosamente corroborado, dada a teia de enganos e tecnologia por trás desse crime alegado. Eles haviam liberado Stephen uma vez, mas agora precisavam de provas irrefutáveis, especialmente dado o quão meticulosamente ele havia construído seu álibi. Os momentos finais da transmissão ao vivo de Stephen foram sinistros em retrospectiva, revelando um homem que, apesar de sua calma aparente, estava possivelmente envolvido em um elaborado ato de engano. À medida que se aproximava do final da transmissão, seu tom se suavizou, e ele falou com seus espectadores com uma sentimentalidade incomum. "Acho que vou terminar essa transmissão quando ninguém mais estiver assistindo",
apenas desejando a todos um Feliz Natal, disse ele. Ele falou sobre a essência do feriado, sobre preservar o amor e transmiti-lo, e sobre como a alegria do Natal muda da excitação juvenil para algo mais silencioso, mais reflexivo. Natal não é sobre compras, luzes e enfeites e toda essa bobagem, ele comentou. É sobre passar um tempo, aproveitar o tempo com as pessoas que você ama. Então, com um simples boa noite, ele terminou a transmissão, selando o que provavelmente esperava ser um álibi inquebrável. No dia 2 de fevereiro de 2023, a comunidade foi abalada quando as autoridades acusaram oficialmente Stephen McCullough, parceiro de Natalie e pai de seu filho ainda não nascido, de seu assassinato. A acusação trouxe incredulidade para muitos, especialmente considerando o envolvimento aparente de Stephen com a família enlutada e suas aparições públicas. Seu advogado imediatamente entrou com um pedido de fiança, argumentando que a transmissão pré-gravada era prática padrão devido a problemas de computador de Stephen e não implicava culpa. Ele insistiu que muitos streamers pré-gravam conteúdos e que a decisão de Stephen de fazer isso não deveria automaticamente implicá-lo no assassinato de Natalie. Pré-gravar não faz de alguém um assassino, argumentou seu advogado, destacando que equipamentos de transmissão ao vivo ainda exigiam a presença do operador para funcionar. Os argumentos da defesa enfatizaram a ausência de histórico criminal de Stephen e seus fortes laços comunitários, retratando-o como um cidadão exemplar que, segundo eles, não representava risco para a sociedade. Ele se apresenta ao tribunal sem antecedentes. Ele se apresenta ao tribunal com vínculos com a comunidade e com seu próprio endereço. Peço a este tribunal que considere que ele é um candidato adequado para a fiança, argumentou seu advogado. Apesar desses apelos, a juíza negou o pedido de fiança, expressando graves preocupações quanto à natureza calculada do crime. Se ele pode realizar um ataque como este, afirmou ela, quem sabe do que mais ele é capaz? Ela prosseguiu destacando a sofisticação e o planejamento que haviam sido empregados no crime alegado, expressando sua preocupação com o potencial de Stephen de interferir na investigação usando seu conhecimento avançado em tecnologia. Enquanto isso, a promotoria enfatizou a extensão arrepiante da suposta premeditação de Stephen, do engano e dos esforços para encobrir seus rastros. Eles argumentaram que esse nível de planejamento raramente era visto na jurisdição, apontando sua abordagem metódica como evidência de uma mente profundamente calculista. As autoridades destacaram as provas, desde o momento da transmissão pré-gravada até o instante preciso em que seu telefone foi desbloqueado logo após a corrida de táxi, bem como a identificação do motorista e a impressão da luva que correspondia à encontrada no sangue de Natalie. A acusação descreveu um homem que, em sua visão, havia cuidadosamente orquestrado cada passo para escapar da detecção, explorando a tecnologia e sua posição na vida de Natalie. O caso também gerou uma renovada conversa pública sobre as responsabilidades das plataformas de mídia social e as obrigações éticas que elas carregam. Discussões sobre rastreamento de dados, privacidade e álibis digitais circularam amplamente com as pessoas cada vez mais conscientes da tênue linha entre os direitos de privacidade e a necessidade de responsabilização em um mundo onde a tecnologia pode ser manipulada de maneiras perigosas. À medida que a investigação continuava, as autoridades trabalhavam para construir um caso inatacável, juntando as camadas intrincadas do suposto engano de Stephen. Peritos forenses e analistas digitais examinavam incansavelmente cada detalhe determinados a descobrir todo o escopo de suas ações. Novas revelações no caso sugeriram que Stephen McCullough havia deixado secretamente seu telefone na casa da família de Natalie McNally, gravando suas conversas privadas por quase 1 hora. As autoridades acreditam que essa gravação provavelmente foi uma tentativa de medir suas suspeitas, dando-lhe uma visão de seus pensamentos para que pudesse ajustar seu comportamento de acordo. Embora a promotoria não pudesse determinar definitivamente suas motivações, apresentaram provas de que Stephen havia tentado consistentemente monitorar e manipular a vida de Natalie à distância. Ele chegou a ter acesso ao telefone pessoal dela, conhecendo sua senha, o que lhe permitia um grau perturbador de controle sobre suas comunicações privadas. De acordo com a acusação, as evidências sugerem que em 15 de dezembro, apenas dias antes de seu assassinato, Natalie esteve em contato com um ex-namorado.
A comunicação, acreditam, pode ter desencadeado o ciúme violento de Stephen. A promotoria argumentou que esse contato sexualizado, não apenas com esse indivíduo em particular, mas também com outros, pode ter atuado como catalisador para os eventos horríveis que se desenrolaram. Stephen teria acessado o telefone dela 9 vezes para revisar suas mensagens, verificar sua atividade no WhatsApp e até monitorar suas interações no Twitter. A partir desses momentos, a acusação alegou, Stephen começou a planejar metodicamente seu ataque, movendo-se rapidamente para montar um álibi de transmissão ao vivo que aparentemente o exoneraria. Apenas algumas horas depois de visualizar suas mensagens, ele pré-gravou um vídeo projetado para se desenrolar como se estivesse acontecendo ao vivo. No tribunal, a acusação descreveu as ações de Stephen como perturbadoras, observando os detalhes sutis que ele havia inserido no vídeo, quase como se estivesse desafiando as autoridades. O diabo está nos detalhes, disse o promotor. Eles enfatizaram que a transmissão ao vivo, pré-gravada de Stephen continha mensagens embutidas e pistas sombrias de suas intenções. O grau de premeditação no assassinato de Natalie, argumentaram, era chocante. As ações de Stephen não foram um crime passional, mas sim um esquema meticulosamente calculado que envolveu a construção de um álibi falso até os mínimos detalhes. Além da transmissão ao vivo encenada, que as autoridades afirmam ter sido projetada para enganar os investigadores, os promotores apresentaram mais provas da intenção de Stephen de enganar e controlar. Por exemplo, o histórico de buscas de Stephen em novembro de 2022 incluía consultas perturbadoras como: em uma execução por tiro, qual dói mais, levar um tiro na cabeça ou no coração? E: o que é menos doloroso, se afogar ou queimar vivo? Essas buscas, embora não estivessem diretamente ligadas à morte de Natalie, sugeriam uma curiosidade mórbida sobre o sofrimento e indicavam uma preocupação incomum com métodos de violência, prenunciando a brutalidade que viria a seguir. Embora Stephen eventualmente admitisse que sua transmissão na noite do assassinato de Natalie havia sido pré-gravada, ele continuou negando a responsabilidade pelo crime em si. Ele alegou que havia estado sozinho naquela noite, bebendo em sua casa e eventualmente adormecendo. No entanto, a acusação considerou essa explicação pouco convincente, especialmente quando associada aos extensos esforços que ele supostamente fez para criar seu álibi. Além das provas tecnológicas apresentadas pela promotoria, surgiram mais descobertas sobre o comportamento online de Stephen e seu rastro digital. A promotoria posteriormente revelou interações em redes sociais e conteúdos gravados adicionais em que Stephen mencionava indiretamente eventos de sua vida, incluindo comentários enigmáticos que, em retrospectiva, pareciam estranhamente conectados à morte de Natalie. Por exemplo, surgiram vídeos em que Stephen falava sobre traição e lealdade, quase prenunciando seus comportamentos obsessivos e ciumentos. Esses detalhes, embora não fossem diretamente incriminadores, lançaram uma sombra sombria sobre seu caráter, sugerindo uma mente absorvida pela possessividade e pelo controle. Durante uma audiência preliminar, a equipe de defesa de Stephen solicitou que o julgamento fosse transferido para Belfast, citando a forte dependência do caso em CCTV e tecnologia complexa. Quando Stephen, agora com 34 anos, foi conduzido algemado para fora do banco dos réus, não fez contato visual com a família de Natalie, que assistia em silêncio da galeria pública. A dor na sala era palpável. Ainda assim, Stephen manteve sua postura estoica, recusando-se a reconhecer a devastação emocional ao seu redor. O cronograma para o julgamento foi adiado além do inicialmente previsto, com a juíza citando a complexidade do caso, dado o uso de tecnologia avançada por Stephen. A data mais próxima possível para o início foi agora definida para setembro de 2024. A polícia enfatizou as medidas extraordinárias que Stephen supostamente tomou, não apenas para cometer o crime, mas também para encobri-lo com tanta meticulosidade. No entanto, quando o tribunal se reuniu em setembro, o júri acabou incapaz de chegar a um veredicto, deixando o caso sem resolução e prolongando a angústia para ser a família e os amigos de Natalie. As acusações contra Stephen McCullough, acusado de assassinar sua parceira grávida, tornaram-se um ponto focal da atenção nacional. Natalie, que estava com 15 semanas de gravidez na época de sua morte,
Sofreu múltiplas facadas, compressão no pescoço e traumatismo craniano. A brutalidade de seus ferimentos reforçou o argumento da promotoria de que se tratava de um ataque premeditado, impulsionado pela raiva. O tribunal negou repetidamente os pedidos de fiança de Stephen, citando não apenas a gravidade das acusações, mas também preocupações sobre sua potencial capacidade de influenciar o caso. Seu domínio da mídia, como o tribunal descreveu, sugeria que ele poderia tentar interferir no processo de justiça se fosse libertado. A juíza, ciente da prolongada agonia da família e da natureza não resolvida do caso, anunciou que o julgamento começaria em 6 de maio de 2025. O adiamento aumentou o peso emocional sobre a família de Natalie, que havia suportado meses de especulação, audiências judiciais e o peso do olhar público.